Eu vou dar uma interrupção hoje na série de tabernáculos para a gente continuar na semana que vem, porque eu sei que muitos não conseguiram estar aqui por conta de votarem em lugares longes ou estão cansados por conta da conferência. Então eu entendi por bem deixar para continuar e finalizar. Semana que vem nós vamos fazer então, falar sobre o altar de incenso e sobre a Arca da Aliança, e vamos encerrar a série de tabernáculo. E aproveitando que semana que vem é o primeiro domingo, é a ceia do Senhor. E hoje, enquanto eu estava ali na sala, quando eu cheguei, o texto que me veio na mente foi exatamente esse de Lucas, capítulo 9, verso 62. Eu quero que você abra comigo. A gente conhece isso aqui, mas de tempos em tempos, todos aqueles que estão enganjados no ministério, seja ele numa igreja local, ou seja o seu ministério itinerante, ou seja em algum tipo de ministério, ou na sua carreira, na sua vida, quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, o que Deus te chamou para fazer, você está no lugar onde Deus te plantou. Eu sempre, você que não é da IPAM, quem é da IPAM sabe o que eu vou falar, mas você não pode limitar o ser usado por Deus somente dentro de uma estrutura religiosa. Deus não está preso a uma estrutura eclesiástica, amém? Essas normas que a igreja segue, isso servem para que haja uma organização, mas Deus não está limitado a isso. Existem os dons que Deus distribui para cada um, e tem os dons ministeriais, que aí entra a questão do chamado para dentro de uma estrutura e dentro de uma igreja local. Mas Deus não está preso a isso. Você pode ter um chamado e de repente você está vivendo um conflito. Será que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer realmente? E muitas pessoas agarram aí, porque elas entram num lugar de dúvida. Mas quando você tem certeza do que Deus te chamou, por mais que a dúvida às vezes chegue, ela logo é dissipada. Que você entende quem você é em Deus e onde Deus te colocou, ainda que seja por um momento, porque nada na nossa vida é eterno, a não ser a nossa vida em Cristo, a nossa salvação, isso tudo. Mas existem ciclos da nossa vida que exigem de nós coragem para mudar. E nisso sim nós precisamos estar atentos, para entender quando um ciclo termina e quando outro ciclo vai começar. E eu não posso tornar um ciclo ou uma fase da minha vida eterna. É igual o cara que tem 50 anos de idade, mas vive como se tivesse 17 anos de idade. Ele está preso na adolescência. Isso acontece tanto com homem quanto com mulher, com pessoas que já... Não ficaria legal hoje ver o Isaac de chupeta e com uma fraldinha na mão. Porque ele está com 15 anos de idade. A fase disso já passou. Está me acompanhando? Então, para isso você precisa estar atento e olhar para ver se você não está numa fase da sua vida que já era para ter ficado lá atrás. A fase, não você. Uma coisa é a fase ficar lá atrás, outra coisa é você ficar parado lá atrás. E aí, esse texto de Lucas, no capítulo 9, e eu vou ler o verso 62, mas a partir do 57, pelo menos na NVI, o cabeçalho dele, o título já está dizendo: quão difícil é seguir a Jesus. Irmão, é difícil. Por que é difícil? Porque você tem que lutar contra você. Se o maior problema de nós, se o nosso maior problema fosse o diabo, estava tranquilo, favorável. Porque o problema do diabo, Cristo resolveu na cruz do Calvário. Agora ele não resolveu em relação à tua cabeça dura, a língua grande, a mentira, a fofoca, essas coisas. Não, isso aí você tem que decidir lutar contra você mesmo. O diabo já foi resolvido, ele está debaixo do nosso pé, ele destronou principados e potestades, ele foi na cruz do Calvário, ele falou: acabou, você não tem mais domínio. Você entende isso? Que na cruz do Calvário, Cristo tirou o domínio da mão ele devolveu o domínio a você, falou: agora olha, aquilo que você perdeu, eu restaurei e estou te devolvendo. Então, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele já tem um destino para ele. Agora, o nosso maior inimigo é quem? Somos nós mesmos. Por isso que você precisa se olhar todo dia no espelho e falar: eu vou te vencer hoje. Você precisa olhar para dar ordens à sua mente e dizer: eu vou te vencer hoje. Peraí, você é mais forte do que isso. Eu não sei do que, mas vira para a pessoa e fala: você é mais forte do que isso. Eu não sei o que vem na tua mente agora. Agora você vai dizer o seu nome. Diga o seu nome.
Diga o seu nome. Fala, você é mais forte do que isso. Amém, querido? E aí, sabe por quê? Porque na caminhada cristã, eu não digo na caminhada ministerial, porque ministerial todo mundo sabe, eu digo na caminhada cristã, todos nós somos tentados a voltar atrás. Todos nós somos tentados a desistir. Todos nós somos tentados a chegar e falar, para que eu fui me meter nisso? Era tão melhor quando era de outro jeito, parecia que era tão mais fácil. Gente, né? Pastor, quando era do mundo, parecia que era tão mais fácil. Meu irmão, porque lá você já tinha um lado definido. Lá você estava tudo certo. Agora, quando você decide caminhar com Cristo, tem que entender, vão se levantar oposições. Ninguém mexe em time. Ninguém vai se levantar, tacar pedra que não dá fruto. Ninguém vai falar, sabe, assim, se você começar a trabalhar, vão falar, se você começar a se envolver, vão se levantar uma série de situações, mas é justamente se você está sendo resistido, é porque você está indo na direção certa. Eu vou repetir, se você está sendo resistido, confrontado, caluniado, você está na direção certa. Tinha um pastor Juraci Bahia, lá de Petrópolis, ele falava uma frase que eu peguei para mim já há uns 8 anos atrás, ele falava, se você não encontrou com o diabo hoje, alguma coisa está errada. Você pode estar indo na mesma direção que ele. Se você não bateu de frente com o diabo hoje, alguma coisa está errada. Então, eu preciso bater de frente com ele todo dia, porque eu vou saber que eu estou indo na direção oposta. Se eu estou indo na mão que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está fazendo, eu estou no fluxo do que o mundo está fazendo, eu vou estar na direção contrária. Lembra que você é peixe. Peixe nada contra a maré. Você não entendeu? Peixe nada contra a maré está vindo para cá, ele está se esforçando para assim, ó. É esforço. E aqui, Jesus vai dizer, ele está afirmando aqui, a partir do verso 57, que não seria fácil, embora as pessoas romantizem, ele está dizendo, não é fácil, porque na verdade, a nossa luta, ele começa a dizer, não, nem ia falar sobre isso, mas já que a gente está aqui, quando algumas pessoas chegaram para se oferecer, para serem discípulos dele, para ser discípulo dele, muita gente se oferece para ser discípulo, né? Mas aparece na hora da festa, aparece na hora que está tudo bombando, aparece na hora do movimento. Eu quero ver aparecer para ser discípulo, para ir para o deserto, para ir para o lugar de agonia, para ir para o lugar da não popularidade. Mas na hora que está todo mundo rodeando você e falando, cara, você está arrebentando, como é que eu faço para seguir você? Parece um monte. Aí Jesus começa a dar os insights, olha só. Não tem conforto não. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Alguns falam, andar com esse cara eu vou me dar bem, andar com esse cara eu vou vou desfrutar de uns privilégios, andar com ele significa que eu vou estar nas fitas boas. Ele disse, olha, não é muito assim que funciona não, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso olha só, você pode estar hoje num hotel 5 estrelas, amanhã dormir num caminhão de cebola, ou no fundo de um quintal, somente com uma pedra como travesseiro. Andar comigo envolve riscos. Você está vendo um lado bom da história. Você está disposto a ver o lado escuro da história? Nossa, pastor, que mensagem é essa? Eu queria ouvir um negócio tão mais... O mar vai abrir, eu vou ser mais que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, porque isso tudo faz parte da nossa construção, porque nós estamos num caminho. Eu não estou aqui para falar do final, porque o final a gente conhece. Mas como eu vou chegar no final depende muito do meu comportamento no meio. Amém? Bate uma foto aí, cara. Você está tão pertinho que eu... Então, é a nossa natureza contra quem a gente tem que lutar. Nossa natureza carnal, nossa natureza. E entre o espiritual e o carnal tem a luta constante. O carnal quer levar você para o campo dele, a carne quer levar você para o campo dela, porque é mais fácil ceder à carne.
É mais fácil ceder ao pecado, é mais fácil ceder à carne, é mais fácil, porque isso não requer de você esforço. A carne já está te empurrando. Agora, quando você tem consciência de que você é uma nova criatura, então o Espírito de Deus está sobre você, é aí que nasce o conflito, é aí que nasce a luta, é aí que nasce a nova criatura. Porque agora você sabe quem você é e você consegue discernir aquilo que está na sua volta. Então é por isso que nasce o conflito. Quando você era do mundo, a prostituição não fazia diferença nenhuma, porque todo mundo fazia, e eu sou do mundo, e todo mundo faz, então eu vivo naquele ambiente do meu trabalho, a gente sai, enchia a cara para beber, acordava cada final de semana numa cama diferente, está tudo certo, eu continuo tirando aquela nota fiscal fria, eu continuo fazendo aquelas coisas, porque todo mundo faz, essa é a natureza da carne. Mas a partir do momento que você recebe o Espírito de Deus sobre a tua vida, você começa, caramba, eu sei que isso não está correto, porque o Espírito vai trazendo discernimento a você. E aí que nasce o conflito. E aí não tem a ver com o diabo, tem a ver com você a decidir ser tudo que Deus te chamou para ser. E eu não vou ceder ao sistema mundano para agradar A ou B, agradar um patrão, agradar uma roda de amigos. Não, eu prefiro perder tudo, mas achar a Cristo. Paulo disse isso, eu prefiro considerar tudo como perda. Porque eu tenho um objetivo, não adianta eu ter pregado muito, eu ter feito tantas coisas, eu ter sido tão popular, tão conhecido, e no final de tudo eu perder a mim mesmo. Então Jesus está dizendo, não é fácil. A outra lhe disse, siga-me. Mas o homem respondeu e disse, deixa eu primeiro sepultar meu pai. O pai do cara não estava morto, o pai do cara estava vivo. Quando você vai estudar isso aqui mais a fundo, você descobre que o pai do cara, deixa eu sepultar meu pai, dá a impressão que o cara está numa capela sendo velado, e cara, deixa ele rapidinho, pô, só descer o corpo do meu pai na sepultura, porque ele está morto. Não, o pai do cara estava vivo, ele queria esperar o pai ficar doente, morrer, para poder pegar a herança. Sempre o quê? Pensando em mim. Peraí, meu pai tem bens, ele tem uma herança para receber, eu não posso sair, simplesmente deixar tudo. Não, o convite de Jesus é, deixa tudo então, vem. Lembra dessa música? Gente, hoje eu abri o baú mesmo, década de 80. E aí, ele falou, meu pai, o teu pai não está nem doente, cara. Aí Jesus, realmente é difícil arrumar gente para ser discípulo. Se arruma gente que quer milagre. Se arruma gente que quer, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Para isso tem um monte de gente. Agora, é diferente estar na multidão e ser discípulo. Ser discípulo requer renúncia. Ser discípulo requer negar a si mesmo. Ser discípulo requer estar disposto a encarar todos os desafios, as injúrias, as dores. Aí, lá no verso 62, ele fala, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Eu acho que hoje você tem que decidir não voltar atrás. Você que entrou aqui pensando em desistir, pensando em, sabe, ou num lugar de conflito. Todos nós passamos por isso, por áreas de conflito. Áreas de conflito. Existencial, ministerial. Balançamos de um lado para o outro. E às vezes seguimos a Cristo, mas querendo... Qual foi o problema da mulher de Ló mesmo? O que ela fez? Ela olhou para trás e virou estátua. Tem gente que ele está assim, ele está indo, mas ele está assim, ó. Ai, não. Você foi chamado para andar para frente. Meu Deus. Você foi chamado para olhar para frente, para seguir nessa direção. E às vezes nós ficamos embriagados no meio das canções, no meio dos louvores, e a coisa começa a ser tudo sobre nós. E durante um tempo eu confesso que eu entrei em conflito, porque eu entrava nas igrejas, isso de modo geral, não estou aqui falando de uma igreja específica, eu digo do ambiente onde as canções começaram a ficar muito humanísticas, muito me dá, eu quero, me cura, me toca, faz para mim, me restitui, me dá de volta, eu quero, faz para mim, ô Senhor, eu quero tanto, e Cristo deixou de ser o centro e a razão da nossa existência.
A coisa começou a virar tudo ao redor de nós. Deixa eu sepultar, tem uma cama para mim, deixa eu sepultar o meu pai, porque eu tenho uma herança, deixa eu ver a minha família, porque eu tenho negócio para cuidar. É tudo em torno de nós, e o que Cristo estava dizendo, não é sobre vocês, é sobre mim. Não é sobre mim. Queridos, o valor real do reino de Deus, ele está oculto. E ele vai se revelando a partir do momento que você decide ir. Não com o coração cheio de dó daquilo que você deixou. Agora, é impossível você deixar algo e não ser surpreendido lá na frente por ele. Você não entendeu? É impossível você deixar algo lá atrás, por amor a ele, e você não ser surpreendido por ele 100 vezes mais, 5 vezes mais, viver coisas que você não vivia antes, chegar a um nível de fé, de entendimento, de conhecimento, de graça, onde aquilo que ficou lá atrás passa a não ter mais importância, porque você descobriu algo de maior valor. Precisamos voltar a sonhar com a eternidade. A gente está muito preso às coisas, sabe? Nós somos criados para a eternidade. Quem botou a mão no arado e desse olhou para trás não é apto para o reino de Deus. Quem botou a mão no arado, ele sabe que não será fácil. Quem botou a mão no arado e olha para trás, não é apto. Não está apto. Eu lembro a história de Eliseu também, né? Quando Elias passa, Eliseu trabalhava com gado, ele estava na roça, no campo, tinha uma empresa, e o profeta passa para ele e joga um manto. Naquela hora ele tinha que escolher, ou eu vou continuar na máquina, ou eu vou pegar o manto. Tem gente que está precisando deixar algumas coisas para poder pegar o manto. Não dá para levar os dois. Não dá para levar os dois. Ou você pega o manto ou continua com a máquina. Ou você entende o chamado, ou você continua na sua velha vida. Isso não tem a ver com salvação, tá? Se você decidir, você se aceitou Jesus, confessou Ele como teu Senhor, sabe? E tem vivido uma vida de obediência a Ele, e cumprir o chamado, Ele é opcional para você ou não. Tem gente que não quer cumprir o chamado. Ele disse, não, eu quero ser um excelente, eu quero ficar na minha vida, eu amo Ele, eu amo Ele, eu sei quem Ele é, eu confesso Ele como meu Senhor, mas eu não quero cumprir o chamado, porque realmente você precisa ter coragem para cumprir um chamado. Porque um chamado ele não é romântico, ele pode ser bonito quando você vê algumas coisas acontecerem, mas as coisas são muito mais profundas do que parecem ser. Então, eu e você, nós precisamos entender e saber o que Jesus queria dizer. Quando ele fala, aquele que colocou a mão no arado e não pode olhar para trás, ele está dizendo, sabe por quê? Porque o seu trabalho está à sua frente. E não é pouco trabalho. Tem muito, muito trabalho. O arado não é fácil de conduzir. Existem coisas na nossa vida que requerem uma constante atenção da nossa parte. Existe a parte que cabe a Deus, e o que cabe a Deus Ele vai fazer, mas naquilo que depende de mim, eu tenho que manter a minha vida no trilho, eu tenho que manter a minha vida de maneira que agrade a Ele, porque é condicional aonde eu quero chegar, como eu estou vivendo. Amém? É condicional. Se eu quero chegar ali, mas eu preciso seguir o caminho certo. Eu preciso caminhar debaixo da direção que Ele me deu. Jesus usava muito exemplo do que Ele tinha na época, né? Que era questões agrícolas, porque era como o povo vivia naquela época. Então o exemplo que Ele usou aqui foi do arado. Olha, começa a fazer o caminho, começa a arar a terra, mas não olha para trás. Sempre em frente. É isso, se você quer ser um cidadão do reino, você precisa olhar para frente. Você precisa estar disposto ao trabalho, você precisa decidir suar a camisa. Suar a camisa. Eu quero te falar o seguinte, que esse trabalho só vai parar na eternidade. O trabalho não para nunca. Aquele que colocou a mão no arado, ele só vai descansar quando Jesus chamar ele. Porque de uma carreira você se aposenta, de um chamado não. De uma profissão, você vai lá depois no INSS, e junta com a tua previdência privada, dá um up, pronto, encerrei meu tempo, beleza, dia 5, plim, cai lá. Chamado não, querido. Chamado é até o teu último suspiro. Se Jesus não voltar antes,
Se Jesus não nos arrebatar, para alguns ele volta antes. Então, para essas pessoas que ele volta antes, para elas terminou. Mas enquanto você tiver fôlego, você está cumprindo o seu chamado. Amém? Então, o nosso maior chamado primeiro é ser como Cristo é. Esse é chamado para toda a igreja. E aqui eu não estou falando nada específico. Um vai pregar, outro vai cantar, outro vai... Não. Toda a igreja, todos nós que entregamos a vida ao Senhor, fomos chamados para ser conforme a imagem e semelhança dEle. Amém, queridos? Então agora, aquele que está mesmo colocando a mão ali na massa, sabe? Existe um lugar de descanso, e esse lugar é a presença de Deus. Quando você decide botar a mão no arado, trabalhar para Ele e por Ele, no meio dessa confusão toda, sempre tem um lugar de refrigério, sempre tem um lugar de descanso para você. Qual é o nosso lugar de descanso? A presença de Deus. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual onde nós entramos, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da crise, no meio do, meu Deus, me tira dessa terra. Por que eu nasci, Senhor? E Deus fala, tem um lugar de descanso, entra em mim. Entra em mim, descansa, desfruta dessa presença. Sabe, não, o Evangelho, ele é trabalhoso, requer desafios. O Evangelho verdadeiro não é um Evangelho fácil, o Evangelho verdadeiro é um Evangelho que requer renúncia, e ele requer muito trabalho. Amém, queridos? Sabe, aquele que coloca a mão no arado também, ele não pode voltar atrás, porque, sabe por quê? Porque existem metas definidas para serem cumpridas. Quem está no arado, trabalhando, quem está com a mão na massa, ele sabe que precisa de muita atenção no trabalho. Ele não pode distrair com nada. Eu sempre falo que um dos maiores inimigos hoje da nossa fé e da nossa vida são as distrações. A gente está sempre muito distraído. Tem um monte de janela aberta, tem um monte de aplicativo funcionando ao mesmo tempo, e tudo está roubando a tua atenção. Você não consegue canalizar a tua atenção para um único foco. E aí quando você está com janela demais aberta, você não dá atenção a nada. E aí você faz as coisas mais ou menos. É um crente mais ou menos, é um ministro mais ou menos, é um funcionário mais ou menos, é tudo porque nada tem a tua atenção. Ou melhor, tudo tem a tua atenção. E quando tudo tem a tua atenção, nada tem a tua atenção. Quando tem janela demais aberta, né? Você está ali, cada hora num lugar. Aí tem coisas que estão passando, situações, e nada está sendo feito com excelência. Nada. Você está perdido no meio de tanta loucura, no meio de tanta distração. Deus está falando que você precisa ter um foco na sua vida. Qual é o seu foco? Você como indivíduo. Responde a você mesmo. Onde você quer chegar? Tem uma frase que diz que quando um homem não sabe onde quer chegar, nenhum vento lhe será favorável. Se o cara está dentro de um barco, a vela, e ele não sabe onde quer chegar, pode soprar vento de tudo que é lado, ele não sabe para onde quer ir, então ele não sabe para onde botar a vela. Mas quando ele sabe onde ele quer chegar, ele vai posicionar a vela, de acordo com aquele vento, ele vai dizer, eu quero ir naquela direção. Porque ele tem um foco. Tem gente que está andando na vida sem foco, sem perspectiva, ou isso foi roubado de você, e Deus está te trazendo uma esperança hoje, para dizendo, olha só, eu estou contigo no meio de todo esse processo. Mas você não faz parte do grupo daqueles que voltam atrás. Eu não chamei você para olhar para trás. Não chamei você para andar baseado no seu passado. Eu chamei você para caminhar em novidade de vida. E o que importa é que está diante de você. Os seus melhores dias estão adiante de você. A gente canta, o melhor de Deus está por vir. Isso é verdade. Sempre está por vir. Porque Deus não está com suas mãos encolhidas. Você acha que Deus parou de criar hoje? Vou perguntar, você acha que Deus parou de criar hoje? Você acha que Deus parou no Gênesis, e Ele só criou a terra, Ele não faz mais nada? Deus está criando coisas novas hoje, Deus continua criando coisas hoje, Deus está criando situações na sua vida hoje, Deus vai abrir oportunidade para você a partir de hoje. O melhor está à sua frente, então não olha para trás. Não olha para trás. Crie metas. Meu Deus.
Tem muitos cristãos que não conseguem viver a plenitude do reino porque ele não olha para Cristo, ele olha para tudo, menos para Cristo. E aí ele vive, como eu disse há pouco tempo atrás aqui, uma vida cristã cheia de tédio. Ele acha que ser crente, que viver a vida cristã é chato. Na verdade não, você perdeu o seu foco. Você precisa ajustar a sua lente. Ajustar sua lente, voltar a olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Outra coisa, quando você olha, bota a mão no arado, você não olha para aquilo que foi feito, mas ainda para aquilo que tem para fazer. Por isso que ele disse, não olha para trás, colocou a mão no arado. Tem gente que vive em função só do passado. Eu plantei, eu fiz, olha lá o caminho que eu abri, olha que história linda, amém, seja grato. Mas não terminou ainda. Seja grato, mas olha os campos à sua frente. Olha as oportunidades que estão à sua frente. Os caminhos que Deus está abrindo e vai usar você para abrir, e não só para você, para outras pessoas entrarem também. Existem ministérios que são simplesmente Existem ministérios de conexão, pastor Danilo. Você talvez, o teu ministério é um ministério de conexão. Você é a ponte entre alguém e o milagre dela. Esse é o teu chamado. Oh meu Deus, se você não entendeu isso. Como é que você fala isso, pastor? Quer ver um exemplo? A serva de Naamã, que foi pega como escrava. Foi levada como escrava. Ela está lá, escrava da esposa de Naamã. Poxa, aquela menina tinha todos os motivos para ser uma deprimida, para reclamar de tudo. Tiraram da minha casa, da minha terra, fizeram tudo comigo. Eu quero que esse homem morra. Ela sabia que ele estava vindo, que o Naamã estava leproso. Dentro de casa, as pessoas escutam o assunto dentro de casa. Imagina a esposa de Naamã, ele não pode espalhar, ninguém sabe ainda. Então quando ele chegar, deixa ele lá no quarto, ele vai tirar a roupa, e eu vou tirar, e a gente dá um jeito aqui, vamos tentar. Tá. Aí ela, minha ama, se o meu Senhor soubesse que lá na minha terra tem um profeta, se ele fosse procurar o homem de Deus que está lá, ele seria curado dessa lepra. Ela não poderia querer desejar a morte daquele homem? Mas quando você entende quem você é em Deus e que Deus te colocou ali por um propósito, você vai ficar parando de orar com coitadismo e vai dizer, cumpre em mim o teu propósito, Senhor. Você não é coitadinha nem coitadinho. Você não é uma coitada, você não é um coitado, você é alguém que está cumprindo um propósito. Mas você precisa entender isso. Aquela menina podia ocultar o que ela sabia. Eu quero que ele morra, porque ele me tirou dos meus pais, das minhas amigas. Eu brincava com as minhas amigas, eu tinha sonho de ter uma festa de 15 anos, eu tinha sonho de ter um casamento, mas hoje estou aqui como escrava. Espera aí, eu vou fazer do pior o melhor. Eu vou ser a conexão daquilo que Deus vai fazer. Ela conectou uma serva que nem diz o nome dela. Fala o nome dela na Bíblia? Não, uma menina. Mas ela foi a conexão entre uma necessidade e um milagre. Só que e o mais legal de tudo é que a palavra dela teve credibilidade. A palavra de uma serva, de uma escrava, adolescente, teve credibilidade com um general. E ele vai dizer, ele foi exatamente fazer o que a escrava mandou. Caraca! Deus vê em ordens diferentes de patente. Aquele que acha que está bombando, não. Ele pega aquele e fala, é você. Quando você entende o teu lugar no reino, você sabe que você é rei, você é rainha, então você dá ordem. Você dá a direção. Todo mundo olhava e via uma escrava, Deus olhava e ouvia um agente dele. Ministérios de conexão. Talvez o seu maior ministério, você sabe de quê? Porteiro do reino. Como assim, pastor? Você vai abrir portas para outros passarem.
Oh, meu Deus do céu. Aí quando Naamã chega, eu nem ia falar nem sobre isso. Naamã chega lá para falar, primeiro ele vai procurar o rei. O rei fica desesperado. Eu não sou Deus, cara. Esse cara acabou de me dar um sacode agora, ainda há pouco. Eles me detonaram no meu exército. Agora ele vem aqui achando que eu sou Deus. Para curar ele, ele quer arrumar confusão comigo de novo. Porque a menina manda procurar o profeta, ele foi procurar o rei, porque ele era acostumado a lidar com reis. E ele tinha acabado, há pouco tempo, ele tinha derrotado o exército ali de Israel. Então o povo já estava com medo dele quando ele chega de novo ali. Oh, esse cara vai arrumar confusão de novo. Ele vai no rei e o rei fala, não sou eu, o profeta está lá. Glória. Quando ele chega no profeta, o profeta não vem atender ele, o profeta manda um servo, ministério de conexão. O profeta manda te dizer, mas você não está entendendo. Devo te usar para dar direção para pessoas. Vai no rio e mergulha 7 vezes. Mas ele não vai me atender. Não, eu sou a ponte. Ele já está te dizendo, eu sou a ponte. Quem quiser ouvir o teu conselho, amém. Quem não quiser, você fez a sua parte. Agora, interessante que Naamã chega e ele fica irado, ele fala, eu vou embora, porque no meu país eu tenho rios com águas que não perde nada para Perrier, para água Fiji. Eu tenho rio, como é que eu vou mergulhar nesse Jordão barrento, essa água suja, se o problema é água? Ali o problema não era água, o problema era a obediência. Fala o seguinte, desce da tua patente, meu velho. Porque a tua farda aqui, diante da tua lepra, não pode fazer nada. Existe hora que a tua carteira funcional não pode fazer nada. Você pode ter um título maravilhoso, ter estudado, ter vários diplomas, mas chega uma hora que o teu diploma não pode fazer nada por você, a tua conta bancária não pode fazer nada. Ele foi, levou ouro, levou prata, levou roupa, um monte de coisa para pagar o profeta falou, volta para a tua casa com tua grana toda, porque isso aqui não é um comércio, isso aqui não está à venda, né? Aí ele fica irado, porque ele falou, não vou entrar naquele rio, eu sou um comandante, mas por dentro ele estava podre. Tem gente que não desce do orgulho. Tem gente que está fedendo e não desce do orgulho. Tem gente que está podre, Deus está falando, ele já fala mais. Não, ele quer ser tratado com honrarias, mas ele está podre e ele tem que descer do salto, deixar Deus conduzir a vida dele. Caraca, tu não quebra, velho, tu não desce do salto, tu não abaixa o teu nariz, tu está fedendo, tua mulher sabe que tu fede, teus amigos sabem que tu fede, é que eles são educados com você. E Deus está te dando uma direção hoje, desce daí, dá um mergulho, dá 7 mergulhos. E aí ele fala, eu não vou. Aí entra um outro ministério de conexão, que é o servo do próprio Naamã, que também a Bíblia não fala o nome dele. Mas diz que ele chegou assim e falou assim, meu senhor, ele não te pediu nada difícil. Tem gente que está preparado para o difícil. É subir a escadaria da Penha, é ir de joelho até a Aparecida. As pessoas estão preparadas para o difícil. Ele fala isso para Naamã, ele não te pediu nada difícil, o Jordão está ali, ó, ali. A gente viajou esse tempo todo, ele só te pediu para ir ali, ó. 7 mergulhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom. 7. Você está... Não faz isso. Cabeça dura. O Ministério de Conexão sofre. Porque ele já enxergou, ele sabe... já sentiu no espírito, às vezes tem a cabeça dura do teu lado, que é o cara que sabe tudo, que já viveu tudo, que é cheio de experiência. Gente, lidar com gente experiente é chato. Às vezes a pior coisa que tem é lidar com gente experiente. Por isso que na Bíblia, Jesus pegou, era o cara que era pescador, o analfabeto e tudo, que era gente que não tinha ranço. Ele falou, eu vou pegar pedra bruta e vou lapidar, porque essas pedras lapidadas são problemáticas demais. Oh, meu Deus. O próprio Jesus clamava por Deus, Senhor, tem misericórdia desse povo. Porque ele dá com gente muito engomadinha, esses caras são difíceis. 7 ali, ó. A mão, tá vendo? Vai na mão. Não conta para ninguém. Faz uma barreira aí. 7. Desce lá. Ministério de conexão. Você entendeu? Começou com a serva, o servo do profeta e o servo do comandante. E aí ele foi completamente. Aí você está perguntando, qual é o meu chamado? Às vezes o seu chamado é só ser a ponte. Mas aquele que colocou a mão no arado,
ele não pode olhar para trás. O que colocou a mão no arado, ele não tem que ficar preocupado com popularidade, com título, com reconhecimento humano. Ele tem que saber quem ele é em Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar.